Orar, pedir e pensar grande. Senhor, nosso casamento está assim assado, nós queremos isso para o nosso casamento. Nós queremos isso para os nossos filhos. Não é só orar pela comida, pela roupa, pela saúde. Tem que começar a orar. O que vocês querem? Talvez até no final da reunião, dá 1 minuto para vocês orarem juntos, para vocês começarem já a pedir para Deus o que vocês esperam que Deus faça no seu casamento. E ser específico. Não ficar fazendo rodeios. Ser específico, ser direto, a queima-roupa. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para o prêmio do chamamento lá do alto, de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Tem alguns casais que já estão perfeitos, quer dizer, mais maduros. Então tem o mesmo sentimento, mas se porventura marido e mulher ainda não pensam do mesmo jeito, se pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Tem que dar tempo para Deus, dar tempo para vocês. É que nem uma seleção brasileira, o Tite está tentando montar a nova seleção brasileira. Leva tempo para uma equipe poder se entrosar. Marido e esposa estão jogando no mesmo time, chutando toda a mesma direção. Não é fazer gol contra. Mas se porventura pensais de outro modo, não vamos brigar por causa disso. Deus também vai esclarecer. Todavia, isso é importante, o casal deve andar de acordo com o que já alcançaram. E agradecer a Deus pelo que já alcançaram juntos. Eu tenho certeza, todos vocês que estão aqui hoje de manhã, alcançaram muitas coisas juntos. E vamos andar pelo que já alcançaram. E o que falta alcançar, vamos orar a Deus para que os milagres aconteçam. Então, para vocês levar o seu casamento para o próximo nível, não pode ficar olhando para o passado. Desenterrando as mágoas do passado, os problemas, as derrotas do passado. Tem que olhar para frente. O Brasil tem que olhar para frente agora. Terminou as eleições, espero que todo mundo se acalme. Vamos orar a Deus para que o Brasil possa avançar. E o Evangelho possa avançar. Eu fiquei muito encorajado ontem à noite no Guará. Vejo uma igreja que está pensando adiante, olhando para frente. Querem chegar até 100 no final desse ano. E até o final do próximo ano querem chegar até 300 irmãos. Depois 1000 irmãos. Por que não? Mas vai precisar dos casais. Eu espero que aqui no DF a menor igreja tenha só 1000 irmãos. Por que não? Hoje nós não temos nenhuma igreja com 1000 irmãos. Eu espero que no futuro a menor igreja tenha 1000 irmãos. Mas vai precisar dos casais. Precisamos olhar para frente. Terceiro ponto. Para nós podermos levar o casamento para o próximo nível, é saber onde nós estamos hoje. Nós precisamos conhecer a situação do mundo atual. Não fiquem cegos, só cuidando das suas coisas. Preste atenção às notícias, especialmente na área da ideologia. Tudo isso faz parte do mistério da iniquidade. Está operando forte hoje. O mundo está preparando a vinda do anticristo. E para isso, tem que esvaziar a cabeça das pessoas. Tem que anestesiar a cabeça das pessoas. No Brasil, 40% das pessoas não leem. Não têm o costume de ler. E 30% das pessoas nunca leram um livro. Isso aqui é estatística divulgada na CBN na semana passada. Eu ouço essa notícia e gravo. 40 pessoas não têm o costume de ler. E 30% nunca leram na sua vida. E o número está aumentando. Eu me preocupo que na igreja os jovens não leem. Quem tinha costume de ler, não está lendo mais. Então nós precisamos conhecer a situação do mundo atual. Mateus capítulo 24, versículo 12. Porque o efeito do que existe no mundo atual afeta a igreja tremendamente e afeta os seus filhos. Não fiquem cegos, não acordem só quando os seus filhos chegarem na adolescência. A maioria dos pais só acordam quando os filhos já chegam na adolescência. É tarde demais. Por isso que eu tenho um encargo, o Miguel tem um encargo de falar para os pais. Mas mesmo a gente tendo palestra para os pais, conferência de pais, são poucos os pais que se dispõem a participar. A gente marca com 1 ano de antecedência. E mesmo assim, muitos pais nem aparecem. Acho que sabe cuidar de seus filhos. É alarmante a situação do jovem. O número de suicídio entre os adolescentes está aumentando cada vez mais.
Eles têm conflitos. E nós estamos totalmente por fora, porque não lemos sobre eles. Não sabemos o problema de um adolescente. Um adolescente faz várias perguntas. A primeira pergunta é: quem sou eu? Ele não sabe quem que ele é. E você não fala para ele quem que ele é. O segundo: o que devo fazer? Você também não fala para ele o que deve fazer. Os colegas dizem para ele o que deve fazer. Qual é o meu estilo de vida? Terceira pergunta. A sociedade está ditando para ele o estilo de vida. Você não é nem rapaz nem menina. Você vai definir quando crescer. E em casa nós não damos essa educação para eles. Por quê? Esse negócio nos assusta, a gente não sabe. Então alguém tem que ler essas coisas. Os pais têm que se atualizar. Têm que conhecer a situação do mundo atual. A situação socioeconômica do mundo. Nós temos que estar por dentro. A situação política. Nós não nos envolvemos em política na igreja. A única missão que Deus deu para a igreja é pregar o evangelho. Única missão. Deus não pediu para a igreja salvar o país através do governo. A igreja sim deve orar pelo governo. Para que nós tenhamos dias tranquilos para poder pregar o evangelho. Esse fim de semana, todas as igrejas evangélicas vão ter que fechar as portas. Com exceção aquelas que estão registradas oficialmente. E para isso, a gente divulgou. Tem que ter 100 mil membros assinando. E cada assinatura, R$100 de reconhecimento de firma. Imaginem, 100 mil, R$100. 10 milhões de reais. Para poder legalizar uma igreja. E onde que vai conseguir 100 mil pessoas? Por isso que você assistiu aquele vídeo da Angola. Os irmãos todos no chão, com pano de saco e cinza, chorando. Na Venezuela, uma situação está cada vez pior. Na China, que teve abertura, a repressão voltou. Estão confiscando as Bíblias de novo. Está proibido reunir de novo. Nós precisamos estar atualizados do que está acontecendo no mundo inteiro. Como incentivo para a gente se preparar, porque o anticristo vai aparecer. Então nós devemos conhecer a situação do mundo. Então Mateus capítulo 24, versículo 12, fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou em outras versões, o amor se esfriará de muitos. E esse é o caso. Se você for medir, muitos irmãos, o amor está se esfriando. Cada vez menos encargo pelo evangelho, menos encargo pela igreja. O mundo está entrando sorrateiramente. Os casais estão se separando. Quando fala o amor, não é só amor para Deus. É amor no casamento. É amor para com os filhos. Amor para com os pais. Cada vez existe mais o esfriamento. Nos Estados Unidos, não existe mais família. É frieza total. Só são pessoas vivendo debaixo do mesmo teto. Marido e esposa, cada um com seu carro, cada um com a sua vida. Os filhos, cada um com a sua vida. Na hora do jantar, é difícil a família que os pais e filhos comem juntos. Cada um pega a comida e vai para o quarto assistir televisão. O filho vai para o seu quarto, a filha vai para o seu quarto. E quando estão sentados juntos, nem conversam mais. É tudo no WhatsApp. Lá não usa tanto o WhatsApp, lá usa Line, coisas assim, está tudo lá. Eu estive em Puno no final de semana passado, a 4.000 metros de altitude. 1 grau. Numa manhã estava -1. Tonturas, dor de cabeça, falta de ar. É o que você sente quando está a 4.000 metros de altura. E digestão para, o pâncreas para. Daí a barriga enche de gases, altamente desconfortável. Toda vez que eu vou para essas alturas, seja em La Paz, o Miguel está em La Paz agora esse final de semana, orem por ele. Está passando pelos mesmos sintomas lá. Mas daí, na sexta noite, tinha 700 pessoas. Dos 700 pessoas, palestra para os pais. 550 eram convidados, pessoas de fora. Eu perguntei para eles, quando foi a última vez que vocês se sentaram com seus filhos para conversar? Não é falar de roupa, de escola. É conversar, olho no olho. E eu pergunto também para os casais, quando foi a última vez que você, como marido e esposa, sentaram para conversar coisas sérias? Não para conversar do trabalho, conversar sobre isso e aquilo, sobre comprar isso, comprar aquilo, ou uma consulta médica. Mas é para falar sobre a situação do casamento de vocês. Coisas positivas, coisas encorajadoras. Coisas difíceis.
Talvez o marido está muito nervoso, daí tem que conversar para explicar por que está nervoso assim. Quando foi a última vez? Então nós precisamos saber. Isso é tudo esfriamento do amor. São pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, mas isolados um do outro. É como se fossem colegas numa república, morando juntos só. E o que existe é rotina, familiaridade, mas falta intimidade. Não estou falando de intimidade física, estou falando de intimidade psicológica, emocional, afetiva, amor, carinho. Então nós precisamos conhecer a situação do mundo atual. Precisamos conhecer a situação. Não adianta, irmãos. Isso aqui é uma conferência de casais, mas a vida dos nossos filhos nos afeta como casal. Nós precisamos saber dos perigos que os nossos filhos estão encontrando já hoje. Eu oro para que nunca aconteça, mas pode acontecer. Se nós não tomarmos cuidado, lá na frente vai aparecer problema de identidade sexual nos seus filhos. Alguns vão querer sair do armário e declarar que não é mais que um menino fala, eu não sou homem não, sou mulher. Com a cabeça toda confusa. E a mulher fala, eu não sou mulher, eu sou homem. Eu oro para que Deus guarde vocês desses traumas. Eu conheço muitos irmãos de frente, cujos filhos estão nessa situação. É muito triste. É muito triste. Mas nós precisamos acordar agora. Conhecer a situação do mundo. Conhecer o mundo em que vivemos hoje. O nosso casamento não é num castelo nas nuvens. Nosso casamento é na Terra. No planeta Terra. No sistema solar. Na Via Láctea. Esse é o nosso endereço. Nós temos que ser práticos. Saber o ambiente que nós estamos. Se você mora numa cidade pequena, é uma coisa. Se você mora numa cidade grande, é outra coisa. Se você mora aqui no DF, é outra coisa. Aqui é outro nível, mas não é nesse nível que nós queremos chegar. Nós queremos chegar, levar nosso casamento para o próximo nível. Mas não o nível de BSB. Próximo item. Reconhecer a presença do Senhor em meu casamento. Vocês reconhecem a presença do Senhor em seu casamento? O nosso casamento está entrelaçado com o Senhor? Ou é só marido e esposa? Vamos ler Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Versículos 19 e 20. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, aqui é aplicado para a igreja em geral, mas hoje de manhã quero aplicar isso ao casamento. Se dois dentre vós, o lugar mais fácil para encontrar dois é na família, é o marido e mulher. Então aqui, e o marido e mulher estão na igreja, então é o caso aqui. Se dois dentre vós, marido e esposa, concordarem a respeito de qualquer coisa, o difícil é fazer os dois concordar. Mas se concordarem, irmãos, vocês vão para o próximo nível. Porque se concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida pelo meu Pai que está nos céus. Você acredita ou não acredita nessa palavra? Amém. Quem acredita, levante a mão e diga amém. Amém. É uma promessa de Jesus. Ele prometeu. Se dois, nesse caso é marido e esposa, você tem que pegar isso aqui e dizer para o Senhor, Senhor, nós temos dois aqui, eu e minha esposa, eu e meu marido. Nós estamos concordando com isso. Não é concordar em acertar na loteria, não é isso. São as coisas de acordo com o propósito de Deus, na criação dos seus filhos, na situação do casamento, na situação econômica, na situação da saúde. Concordar. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O três é um filho, pode estar junto. Na minha casa, na casa dos meus pais, sempre, quando tinha uma coisa especial, extraordinária, meu pai reunia toda a família, a gente de joelhos na sala. Meu pai, minha mãe, eu, Miguel, Jonas e Salomão. Nós orávamos. E Deus atendia. Às vezes era chuva, para chuva. Às vezes era para parar a chuva. Uma vez meu pai pediu para nós orar para que chovesse. E a gente orou e choveu. Mas daí meu pai esqueceu de mudar o aviso. Que era para parar de chover. Porque estava chovendo demais já. Então ele e minha mãe oravam para parar de chover. Miguel e eu, Jonas e Salomão, oravam para continuar chovendo. E continuava chovendo. Deus ouvia as crianças. Reconhecer a presença do Senhor.
Deus está presente no seu casamento? Ou só quando vocês precisam? No dia a dia, no momento que vocês acordam, vocês sentem a presença de Deus na cozinha, quando estão tomando café, na copa? Vocês sentem a presença de Deus? Deus está lá? Quando vocês conversam, Deus está lá? Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Por isso que o casamento é importante. O inimigo ataca um. Quando os dois estão unidos, os dois vão se levantar e o inimigo é derrotado. Se o inimigo vem para o lado da esposa, o marido se levanta junto com a esposa e enfrenta o inimigo. Se o inimigo vem contra o marido, a mulher se levanta junto com o marido e derrota o inimigo. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. De onde que apareceu a terceira dobra? Eu pensei que era só marido e esposa, 2 dobras. A terceira dobra é Deus. Somos 2, marido e esposa, mas tem quem seria uma terceira dobra, que é Deus. Daí, não se arrebenta com facilidade. Deus tem que estar presente no nosso casamento. Precisamos reconhecer a presença do Senhor em meu casamento. Romanos 1:19. Irmãos, o que nós estamos tratando aqui são os fundamentos do casamento. Não estamos falando de coisas elevadíssimas, estamos falando de coisas de pé no chão. Os fundamentos para a gente poder subir um degrau. Entrar no próximo nível. 1:19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Queridos irmãos, Deus está toda hora se manifestando a mim e a você. A mim e minha esposa, e a você e seu marido, você e sua esposa. Mas o problema é que a gente não reconhece. Não reconhece. Vamos ler Provérbios 3, versículos 5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O casal deve confiar no Senhor e tirar da cabeça o nosso entendimento, nossos conceitos, nossas tradições. Deus quer fazer coisa nova no seu casamento. Se você se apegar à sua tradição, seus conceitos, não vai ter coisa nova. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você quer que Deus endireite seu casamento? Você precisa reconhecê-lo em todos os teus caminhos. É reconhecer o Senhor. Eu já falei, no barco, Jesus se aproximou, os discípulos não o reconheceram. Alguém no casal tem que reconhecer o Senhor. É o caso aqui de João 21. João, Evangelho de João, capítulo 21. Os discípulos nos ensinam muitas lições. Versículos 1-8. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Ou seja, queridos irmãos, é da vontade do Senhor Jesus, lhe agrada se manifestar a nós a toda hora. O problema é que nós não o reconhecemos. Jesus, eu creio, que aparece na sua vida como casal, ou individualmente, um montão de vezes. Ele aparece na rua, você está virando a esquina, Jesus passa por você, você não reconheceu ele. Ele passou por você. Ele passou por você. Numa situação no trabalho, Jesus apareceu para você, você não o reconheceu. Se a gente reconhecer, os milagres vão acontecer. A gente precisa reconhecer Jesus. Tem que ficar esperto a partir de agora. E outra coisa, quando Jesus voltar, só vai ser arrebatado quem reconhecer Jesus. Watchman Nee, ele vivia da seguinte maneira, quando ele andava na rua, ele vivia na expectativa que virando a esquina, Jesus estaria ali. Já pensou? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, 1, 2, e mais 2 de seus discípulos, 7 pessoas. Pedro levou 6 pessoas para pescar lá. Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha velha atividade. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Jesus estava lá. Eu vou dizer uma coisa, irmãos queridos, no seu barco, muitas vezes você passa por um tempo assim, não apanha nada, está difícil. Jesus está na praia. Mas você não o reconhece. Levanta o olho, dá uma olhadinha se Jesus não está na praia. Dá uma olhadinha. Marido e esposa, dá uma olhadinha neste momento se Jesus não está na praia esperando por vocês. Para de olhar para os seus problemas. Levante a cabeça, dá uma olhadinha na praia, para ver se Jesus não está lá.
Daí Jesus perguntou-lhes: filhos, você tem alguma coisa para comer? Responderam: não temos não. Ele não pegou nada. Então Jesus lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram. Quando jogaram assim, puxaram. Puxa, não puderam acreditar. Não conseguiram puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Alguém reconheceu que era Jesus? Por enquanto ainda não. Mas quando eles puxaram a rede, estava tão pesada a rede. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Ele reconheceu. Alguém na família, ou marido e esposa, tem que reconhecer o Senhor. Chega numa situação, daí de repente aparece uma situação lá, e daí alguém tem que dizer, ou marido ou esposa: é o Senhor. Alguém tem que reconhecer o Senhor. Reconhecer a presença do Senhor no meu casamento. Jesus está toda hora aparecendo, mas o problema é que passa o dia inteiro e nós não reconhecemos. Ele apareceu 7 vezes. Alguém tem que reconhecer o Senhor. Mas quando o discípulo a quem Jesus amava, que era João, falou: é o Senhor. Aí nessa hora, Simão Pedro mostrou que ele era realmente alguém que vivia fora da caixa. Daí ele de novo saiu do barco. Só que não foi andando não, ele se atirou para nadar mesmo. Ele se cingiu com a sua veste, amarrou na cintura a sua veste e se lançou no mar. Mas os discípulos outros vieram na zona de conforto. De novo, só Simão Pedro se molhou. Todos os outros discípulos ficaram sequinhos, dentro do barco, no conforto, na zona de conforto, puxando os peixes. Nessa hora, queridos irmãos, Simão não estava nem aí para os peixes, ele queria o Senhor. Ou você está preocupado com os peixes? Muitas vezes o Senhor faz um milagre e a gente fica preocupado com os peixes. Simão queria o Senhor. E foi para ele que o Senhor falou: tu me amas 3 vezes. Senão, Simão Pedro teve outra experiência com o Senhor que os outros discípulos não tiveram. Ele teve um diálogo pessoal com o Senhor. Então, queridos irmãos, Simão Pedro, mais uma vez, teve uma experiência próximo nível. Ele não reconheceu o Senhor, mas ele agiu quando o outro reconheceu o Senhor. Então, no casal, alguém tem que reconhecer o Senhor e alguém tem que pular no mar para trazer uma nova experiência para a família. 5º item: renovar o meu casamento. Eu quero dizer, talvez para muitos o casamento está velho. Está ali, está velho, precisa renovar. Dessa vez nas eleições, quantos % do Congresso foi renovado? Teve senadores e deputados eleitos que não gastaram quase nenhum dinheiro em campanha eleitoral. Só usaram método inovado de propaganda eleitoral através da internet, das redes sociais. E foram eleitos. Isso mostra que o povo brasileiro, tirando o mérito disso, daquilo, o povo brasileiro está pedindo por renovação. O presidente eleito é o melhor, é o ideal? Talvez não. Estados Unidos também, o Trump, não é o ideal. Mas Deus precisa de pessoas, muitas vezes não ideais, mas pelo menos que tenham um pouco de temor dele e que ele possa usar. Claro, o Trump se embanando a hora toda, falando coisas erradas, mas ele foi o que teve coragem de aplicar o que o governo dos Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1998 e mudar a capital de Israel, mudar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Desde 1998 que isso foi aprovado pelo Congresso, mas nenhum presidente teve coragem. Ele teve. É necessário ter mudanças. É necessário ir para o próximo nível. Eu aprendo muitas coisas assistindo notícias. Então, quando eu assisto notícias, não só assisto ou ouço para me informar, eu procuro extrair lições para aplicar na minha vida espiritual, na minha vida profissional. Então, na Copa do Mundo, aprendi muitas coisas. Aprendi com o Zidane, que deixou o Real Madrid depois de ter ganho, parece, 7 títulos para o Real Madrid, 3 Champions League seguidos. Nunca teve um técnico assim. Daí ele se demitiu.
Foi um choque para todo mundo. Ele falou, se eu não me demitir agora, o Real Madrid não vai mais avançar. Precisa ter uma nova experiência, precisa ir para o próximo nível. México. Vocês gostaram quando o México ganhou da Alemanha? Hã? A gente lavou a alma, né? Teve uma sensação de vingança. E o México lutou heroicamente, mas de novo não conseguiu passar das oitavas. Então saiu o ditado, que eu aplico para a igreja. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Na igreja nós trabalhamos como nunca, com pouco resultado como sempre. Mas isso vai mudar, irmãos. Vai mudar. O Brasil é um país que eu conheço que mais trabalha. Então, no mês passado, 3 semanas atrás, eu vi a notícia na CBN. Compararam as bolsas de valores nos Estados Unidos e Brasil. Nossa bolsa de valores é a Bovespa. Comparado com os dados de 10 anos atrás e hoje. Em volume em reais, aumentou bastante. Mas tomando o dólar como referência, a Bovespa, depois de 10 anos de atividades, não aumentou o seu valor em 1 centavo. Em dólar, ficou igual. Enquanto isso, a Bolsa de Nova York, no Wall Street, Dow Jones Industrials, aumentou seu valor 3 vezes mais. E o Nasdaq, que são as 30 empresas de tecnologia, aumentou seu valor 6 vezes mais. E o Brasil permaneceu no mesmo patamar. Não foi para o próximo nível. Nosso casamento também. A gente não pode ficar lutando e ficar no mesmo nível. Nós temos que subir um patamar. Depois subir outro patamar. Até a volta do Senhor. Deus quer usar vocês, queridos casais. Não é só para ter um casamento bom. O nosso objetivo é Deus nos usar na vida da igreja. É ser úteis a Deus na vida da igreja. E para isso nós precisamos renovar o nosso casamento. Renovar. Quem não se renova hoje nas empresas, em todas as áreas, fica para trás. Na igreja também precisamos renovar. Renovar a liderança, renovar a nossa maneira, o casamento muito mais. Então, 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A nossa renovação não é exterior. Não é aplicar botox. Não é esticar a pele. Fazer, como é que chama? Aqui na barriga, como chama? Lipo. Não é esse tipo de renovação. É a renovação interior. Nosso homem interior se renova de dia em dia. Romanos 12:2 fala